Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre a pintura mural. Nessa aula serão apresentadas técnicas e dicas para esse estilo de pintura. Na nossa aula anterior foi feito o esboço da pintura, então como vocês podem perceber o esboço já está pronto e eu vou começar a pintar o fundo, que aí vai ser esse círculo, né, que eu vou colocar as cores ali do pôr do sol. A primeira dica para o fundo é, se você quiser fazer algo mais homogêneo, é importante que você pense que essa tinta, ela seca muito rápido, a tinta látex. Então, a partir do momento que você vai colocando uma camada e você quer fazer a mistura com outra tinta, você tem que fazer aquilo imediatamente. Então, ela é muito parecida com a tinta acrílica, porque ela seca muito rápido. Então, você tem que trabalhar nesse mesmo ritmo. Então, como vocês podem perceber, eu estou tentando fazer um degradê entre o vermelho, laranja e amarelo, sem muita pretensão em ficar um degradê super homogêneo. A ideia é que fique a marca do pincel mesmo, porque eu gosto desse efeito. Então eu vou colocando ali, percebam também que eu vou cobrir um pouco do esboço, mas o importante é só ter uma noção mesmo onde vai ficar cada elemento da pintura. Assim como nas pinturas em papel ou em tela, a pintura em parede também exige um certo acabamento. Então, a pintura ela nunca está pronta, né? Você vai voltando, indo e voltando. Percebam que eu vou colocando ali mais vermelho na primeira ponta. Então, você sempre está voltando para poder fazer um acabamento melhor. Cada vez que você coloca mais tinta e dá outro acabamento, a sua pintura vai ficando mais interessante, assim como as outras técnicas de pintura. Terminado mais ou menos esse fundo, eu vou começar aí com umas espadas de São Jorge que vão ter na pintura. Então percebam que a tinta látex, ela também não tem essa problemática de misturar com a tinta do fundo. Então você vai trabalhando realmente com essas camadas, essas sobreposições de camadas. Terminado de colocar o primeiro verde, eu vou fazer outro tom de verde colocando ali só em uma parte dos cantos, para poder dar essa ideia de profundidade às folhas, né? E dar um acabamento mais interessante. Então eu vou fazendo outras tonalidades de verde mais claro e mais escuro e vou colocando. Agora com outra tonalidade de verde eu vou começar a fazer aí os cactos, e também vão compor aí a pintura. E aí os cactos eu já vou fazendo no mesmo estilo do fundo, né? Colocando as duas tonalidades e misturando, fazendo esse degradê para dar essa ideia de sombreamento, essa profundidade, essa luz, essa sombra, e deixar a pintura um tanto mais interessante. Nessa próxima etapa, vocês vão perceber que o esboço que eu tinha feito ficou um tanto pequeno. Então, eu vou refazer esse esboço ampliando o desenho, que é o desenho de um carcará, um pássaro muito comum aqui da região do Nordeste. Então, eu vou refazer esse esboço porque o esboço anterior ficou muito pequeno. Lembrando que, como eu falei na aula anterior, esse esboço ele pode ser feito com um retroprojetor para quem não tem muita habilidade com o desenho. Agora eu já comecei a pintura e eu vou começar com as tonalidades mais escuras e depois vou colocando as mais acinzentadas e por fim as mais claras. Com essas tintas que tem uma secagem muito rápida, não tem muito problema você começar com os tons mais claros ou mais escuros. Aí é de preferência de cada um, porque não interfere já que a tinta seca instantaneamente.
Depois de colocadas as cores preto, cinza e branco, vou dar alguns detalhes em laranja e vermelho que tem ali próximo ao bico, na cabeça do pássaro, fazendo o olho, os detalhes do bico e dando os últimos acabamentos do pássaro. É importante ter em mente que esses acabamentos menores, eles fazem toda a diferença na pintura mural, porque eles deixam a sua pintura mais rica e quanto mais detalhes, mais interessante ela pode ficar. Bom, terminado totalmente o pássaro, agora vou voltar para os cactos, colocando mais uma outra tonalidade com verde mais escuro e algumas flores ali para dar um destaque melhor na pintura. Outra dica bem interessante é você pensar uma paleta para você usar na sua pintura. Então, antes de começar a pintar, pensa qual paleta você quer usar. Você quer uma paleta mais terrosa, mais vibrante, mais fria ou mais quente, que no meu caso aí eu usei esses tons mais quentes, né? Como eu quero fazer essa representação nordestina, eu quis colocar esses tons mais quentes, não terrosos e sim quentes, né? Para chamar mais atenção. Mais uma vez com essa preocupação nos acabamentos, o acabamento ele faz toda a diferença na hora da finalização de sua pintura, então é importante dar essa atenção ao acabamento. Finalizados os acabamentos dos cactos, agora nós vamos para a última etapa da pintura, que é dessa mulher, né, que representa aí as mulheres nordestinas. Então eu vou começar com o vestido. Então começar mais uma vez colocando os tons mais escuros e depois os mais claros. Eu deixei o esboço mais livre do vestido dela, então vai sendo um pouco sensitivo ali na hora da produção. Que é uma outra dica também, você não precisa ter uma preocupação em fazer exatamente como estava no seu esboço inicial, você pode ir sentindo e alterando a pintura ao longo do que você vai fazendo. Agora eu vou começar a fazer a pintura da pele, e para isso eu precisei fazer 2 tons de marrom, um mais claro e outro mais escuro, para poder compor o degradê.
terminados os últimos acabamentos da pele, eu vou fazer a finalização do rosto, cabelo e outros detalhes. Bom, pessoal, então foi isso. Essa foi uma das possibilidades de fazer pintura mural, das milhares que existem, que podem existir. Pratiquem e espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.